Olá pessoal, Ricardo Lobo, tá? Tô aqui para a gente fazer a terceira aula de genética, para fechar essa parte de introdução à genética. Eu gostei desse negócio de trilogia, tá? E e para comemorar eu tô colocando um material aí embaixo, dá uma olhada, tem um link para o material inédito para você, com teoria, com exercício, com gabarito, tá? Então dê o seu joinha, compartilhe o vídeo, ajuda a gente a fazer cada vez mais vídeos e materiais agora para você, ok? Bom, então hoje a gente vai falar sobre heredogramas. Se você vai dizer o que danado é um heredograma. Heredograma é um esquema, pô, é um diagrama, é uma árvore genealógica para você estabelecer as relações de parentesco entre pessoas da mesma família, claro, né? Ou quando se juntam duas famílias, ok? Através de um laço matrimonial. E a partir dessa árvore genealógica eu posso estudar características daquela família, que podem ser características bestas, como por exemplo ser destro, ser canhoto, ou pode estar relacionado a doenças como a hemofilia, o albinismo, a fenilcetonúria e assim por diante. Vamos com calma, tá? Mas isso aqui vai completar o que a gente discutiu dos conceitos fundamentais, o que a gente discutiu sobre a primeira lei de Mendel. Lembre-se, essa é a terceira aula, você tem que ver a primeira, a segunda, você tem que seguir a ordenzinha bonitinha para poder entender perfeitamente o assunto, tá bom? Então pronto. Então hoje o negócio vai ser heredogramas. Para a gente poder entender, tá aqui as principais representações. Vou dar uma olhada aí no esquema. Então você tem, ó, quando tiver um quadradinho, representa o sexo masculino, um macho. Porque não necessariamente tem que ser pessoas. Você pode estar trabalhando, sei lá, com um heredograma de bois, de cachorros, de gatos, sabe, sei lá o que, de plantas, tá? Então um quadradinho vai representar o sexo masculino. Existe outra forma de representar o sexo masculino, que é com a lança de Ares, que é esse símbolo aí que todo mundo conhece em azulzinho. Quando estamos falando do sexo feminino, vai estar representado por um círculo ou ainda o espelho de Afrodite. Parece realmente um espelhinho, né? Segurando. Pois bem, é o símbolo do feminino. Se aparecer um losango, está vendo aí o terceiro, ter sexo indefinido, sexo indeterminado. Calma aí, meu irmão. Sexo indeterminado não quer dizer que não tem sexo ou que está em dúvida. Sexo indeterminado é o que o próprio nome já diz. Por exemplo, um casal que tem visão normal teve uma criança míope. Criança não tem gênero. Pode ser masculino, pode ser feminino. Então, na verdade, o sexo está indeterminado. A gente coloca um losango, beleza? Bom, o número de filhos, eu tenho 1, 2, 3, 4, normal. Quando esse quadradinho, essa bolinha ou losango estiverem pintados, é a característica que eu estou estudando. Por exemplo, se eu estou estudando miopia, os indivíduos pintados são míopes. Se eu estiver estudando albinismo, os indivíduos pintados são albinos. Se eu estiver estudando polidactilia, que tem mais de 5 dedos nas mãos e ou nos pés, então os indivíduos polidactos são aqueles que estão pintados. Então sempre vai ter o pintadinho, é o que está a característica que eu estou estudando. Se não for uma doença, uma característica incomum, tá? Tem que colocar uma legenda. Por exemplo, destro e canhoto. Quem é o pintado e quem é o não pintado? Tá? Então se coloca uma legenda do lado para você saber quem é quem. Veja esse próximo aí, eu tenho que tomar cuidado com isso. Quando eu peguei essa imagem, ele tem assim, ó, quando corta no meio, está dizendo que o indivíduo é heterozigoto. Perfeito, é uma das maneiras. Você tá, eita, tem uma parte branca e uma parte preta. O que é isso? É o heterozigoto, é o azão, azinho. Pode ser. Agora, existe uma outra situação que a gente vai ver nas próximas aulas, que é trabalhar com mais de uma característica. Como assim? Eu estou estudando em uma família o albinismo e a miopia. Então eu posso colocar o primeiro ladinho, tá certo? O primeiro ladinho, a primeira metade, falando sobre albinismo, e a segunda metade sobre miopia. Então, se tiver as duas metades pretinhas, as duas metades, né, pintadas, então ele é albino e míope. Se tiver a primeira metade em branco e a segunda metade pintada, então ele vai ser normal para a coloração da pele, não vai ser albino, mas vai ser míope, e assim por diante, tá? Então cuidado com isso. Se for uma característica só, representa o heterozigoto. Se for mais de uma característica, cada metade representa uma dessas características. A gente vai falar sobre isso na segunda lei de Mendel, numa aula posterior, tá? Um pouquinho mais distante ainda. Se esses, né, o macho e a fêmea estiverem ligados, é um casamento. Se tiver pontilhado, é um casamento que não é oficial.
ok? Se tiver um traço, é um divórcio. Eu juro a você que eu nunca vi um heredograma com um tracinho. Vou inventar uma questão que tenha só para pegar e mostrar, tá certo? Um divórcio, mas é uma besteira, né? Se pegar e colocar dois tracinhos, quer dizer, um casamento consanguíneo, quer dizer isso, quer dizer, um casamento entre parentes, eles são primos, são irmãos, sei lá. Mas, eita, professor, é coisa loucura entre irmãos. Meu irmão, eu tô falando que não é só em gente, não. A gente tem um tabu correto tal, de não ter casamento entre parentes. Mas, por exemplo, em cachorros é muito comum cruzar, sei lá, o macho com a irmã, não é? Ou é muito comum cruzar, sei lá, o pai com a filha. Isso acontece em cachorros, em carneiros, em bois, tá? Não é uma coisa sobrenatural, não. Então, representa aí casamento consanguíneo. Outra coisa, casamento consanguíneo não gera novas doenças, tá? Casamento consanguíneo, ele potencializa as características daquela família. Como assim? Na família de uma pessoa tem muitos casos de diabetes. Se casar com um primo, a chance de ter um filho diabético é muito alta, porque você está juntando, né, pessoas que têm genes que têm alelos semelhantes. Beleza? Se por acaso, ó, tá vendo aqui o últimozinho, último não, penúltimo, tá vendo? Um traço para baixo e dando origem aqui a duas crianças, dois meninos. Eles são gêmeos, está partindo por um único ponto, eles são gêmeos. Quando esses gêmeos tiver um traço entre eles, quer dizer que são gêmeos monozigóticos, são gêmeos univitelínicos, são gêmeos idênticos. No último, veja a mesma situação, são duas meninas, mas não tem um traço entre elas. Então são gêmeos dizigóticos, são gêmeos bivitelínicos. Então é uma questão que você vai se acostumando com essas relações de parentesco, essa forma de representar. Não é nada de extraordinário, não. Você vai treinando os heredogramas e vai vendo isso facilmente. Bom, vamos ver agora um heredograma real para ele poder estudar, certo? As heranças podem ser autossômicas, recessivas ou dominantes. Foi o que nós já vimos até agora. Lembrando que a autossômica é aquela que tem a ver com o sexo. Claro que a gente vai ver depois heranças que têm relação com o sexo, mas não é o momento. Então vamos nos concentrar em heranças autossômicas, ok? Que ela seja recessiva ou que ela seja dominante. Então apareceu um heredograma assim, ó. Apareceu esse esquema. Olha aí, ó, macho, fêmea, um casal. E eles tiveram um menino, tá vendo aí? Tá vendo que esse menino eu coloquei ele pintadinho, eu coloquei com uma carinha fechada. Isso quer dizer que ele tem aquela característica que eu estou estudando, sei lá, míope, faz uma coisa mais simples, tá? A miopia ou o albinismo, tá? É o mais comum de todos, é o albinismo, a gente estudava sempre o albinismo. Então isso quer dizer o quê? Pais normais, pais sem a característica, com uma criança com a característica. Toda vez que aparecer pais de um jeito, filho do outro, e só é possível se os pais forem heterozigóticos e a criança for recessiva. Professor, por que isso? Porque, vê só, para a criança ser, né, se a doença for recessiva, ok? A criança é doente, a criança é recessiva, ela é azinho. Teve que vir um azinho do pai e um azinho da mãe. Se eles não tiverem a doença, eles têm que ter o azão. Então, para poder uma criança nascer diferente dos pais, os pais têm que ser heterozigóticos. Então, toda vez que aparecer pais de um jeito, filho do outro, os pais são heterozigóticos, a criança ela é recessiva. Neste caso aí, quem é que é doente? Não é a criança. A criança ela é recessiva. A criança é doente, a criança é recessiva, logo a doença ela é recessiva. Entendeu? Veja essa outra situação. Mesma ideia, agora só que os pais agora têm a característica dada, sei lá, os pais têm polidactilia, ok? Então são polidáctilos, tal, tem aquele negócio mais de 5 dedos nas mãos e 1 nos pés. E a criança não tem. Mas a situação é a mesma. Como assim? Os pais têm a característica, o filho não. Como assim? Os pais são do jeito, o filho não. Tem que ser os dois pais, tá? Os pais têm e o filho não. E aí? E aí que os pais são heterozigóticos e a criança é recessiva. Eu até coloquei letras diferentes para você não confundir. Vamos repetir. Toda vez que os pais forem de um jeito e o filho for de outro, os pais são heterozigóticos e a criança é recessiva. Só que nesse caso aqui, diferente do anterior, diferente do de cima, perceba que quem é doente são os pais. E os pais são dominantes, bezão, bezinho. Ora, se os pais são doentes, os pais são dominantes, logo a doença ela é dominante. Então a primeira coisa que você vai olhar no heredograma é se tiver uma dessas duas situações. Tá? Os pais normais com criança doente, herança recessiva. Pais doentes, criança normal, a herança dominante. Vamos repetir?
Vamos ver agora na prática? Vamos pegar um exemplo real? Então você tem aqui, ó, olha esse caso. Você tem o heredograma, então você tem um casal, 1 e 2. Ah, outra coisa importantíssima, quando a gente conta um heredograma, a gente conta da esquerda para a direita, como se lê. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante, como você vê aí, tá? Então, um casal, 1 e 2, tiveram 2 filhos, um casal de filhos. Primeiro, uma menina que apresentou a característica, então ela tá, né, tem, sei lá, foi uma doença, ok, vamos dizer que ela é míope, então ela é míope, e o segundo filho não é míope. Essa mulher, míope, número 4, ela casou-se com o homem número 3, que não é míope, teve uma menina não míope. Já o irmão dela, que não era míope, casou-se com uma mulher que também não é míope, tiveram 3 filhos, 2 meninas normais e um menino míope. Bom, então eu estou descrevendo aí o heredograma, estou descrevendo essa árvore genealógica. Agora o que me interessa, a herança ela é recessiva ou dominante? E aí? Procura aquele negócio que eu disse, meu irmão. Pais de um jeito, filho do outro. Olha aqui, ó. Dá uma olhada. Pais de um jeito, filho do outro. Nesse caso aí, quem é que é doente? Quem é doente é o filho. Então, se o doente é o filho e o filho é recessivo, a doença então ela é recessiva. Massa? Veja esse segundo caso. Mesma ideia. Você tem um casal, agora o casal é doente, tiver 2 filhos, um menino normal, uma menina doente. Ei, uma coisa importante. Tá ligado? Eu fiz questão de colocar um heredograma diferente. Que esse tem uns algarismos romanos do lado. Tá vendo aí, do lado esquerdo? Pois bem, toda vez que tiver esse algarismo romano, quer dizer que ele está contando por geração. Então você recomeça a contagem a cada geração. Como assim? Então, geração número 1, indivíduos 1 e 2. Geração 2, índices 1, 2, 3 e 4. Geração 3, índices 1, 2, 3 e 4. Então, quando tiver esse algarismo romano aqui na frente, você vai recomeçar a contagem. Bom, mas agora você já viu aí no heredograma onde é que tem aquele caso, pais de um jeito, filho do outro. Achou? Já no primeiro casal, né? No primeiro casal tem pais de um jeito, filho do outro. Só que nesse caso, o que acontece aí? Os pais são doentes e a criança normal. Os pais são doentes, os pais são dominantes, logo a herança ela é dominante. Bom, então isso aí é a parte teórica do heredograma. Agora a gente precisa fazer o quê? Exercitar. Então coloquei um exercício para vocês, para você dar uma olhadinha. Nessa hora você vai dar uma parada no vídeo, vai tentar fazer o exercício e vai retomar com a resolução, tá? Então para aí. Vamos voltar? O heredograma mostra a incidência de uma anomalia genética em um grupo familiar. Primeira coisa, procurou-se herança recessiva ou dominante. Onde é que você vai achar isso? Presta atenção aqui, ó, o casal 7 e 8, pais de um jeito, filho do outro. Isso quer dizer que os pais são heterozigóticos e a criança ela é recessiva. Massa? Entendeu isso? Ora, a criança é recessiva, a criança é doente, então a doença ela é recessiva. Aí ele diz, o indivíduo representado pelo número 10, o número 10 é o irmão aqui, ó, número 10, preocupado em transmitir o alelo para anomalia genética a seus filhos, calcula que a probabilidade de ser portador desse alelo é D. Bom, o alelo que determina a doença é recessivo. Esse cara aqui, número 10, ele é normal, ele não tem a doença. Então o que é que eu sei? Eu sei que ele tem um azão. Ele pode ser azão ou azão-azinho. Eita, professor, então é 50%. Não, pelo amor de Deus, não, de jeito nenhum. Você não sabe. E aí, eu vou calcular a chance dele ser heterozigoto, ou seja, dele ter o alelo recessivo, que é isso que ele está preocupado, se ele tem esse alelo. Como é que eu vou fazer? Eu vou cruzar os pais dele, olha aqui, ó. Os pais não são azão-azinho, eu já descobri isso. Então eu faço o cruzamento dos pais. Quando eu cruzar os pais, o que é que vai dar? Azão-azão, azão-azinho, azão-azinho, azinho-azinho. Massa, tá aí, bonitinho para você. Só que eu sei que ele tem o azão. Se ele tem um azão, então eu já corto o azinho-azinho. Não conto com ele, ele não pode ser azinho-azinho. Então ele só tem ele tem um azão, isso eu tenho certeza. Então ele é um desses 3. Qual é a chance dele ser heterozigoto? Pô, ele ser heterozigoto quer dizer que ele é um desses 2 aqui. Então a chance vai ser de quanto? 2/3. Beleza a ideia? Então a chance vai ser 2/3, logo a resposta
em percentagem, 67%, aproximadamente 67%, vai dar 66,66666. Ok? Beleza? Bom, pessoal, então fizemos um exercício, fechamos essa parte de introdução à genética. Pega a ficha aí embaixo, meu irmão. Valer, tem um resuminho massa, tem exercício para você fazer. Treine, tá? Agora a gente vai fazer nesse esquema. Se inscreva no canal, ajuda a gente a cada vez mais disseminar essas aulas, tá bom? Espalhe pro pessoal, pô, espalhe pros amigos, ajuda aí, ok? Um abraço para todo mundo e até a próxima aula.